Muito bem, como tínhamos combinado, vou começar aqui a correção da nossa avaliação. Eu preciso que vocês prestem muita atenção porque houveram muitos erros em questões que a gente já tinha conversado há muito tempo, né? E venho sempre repetindo com vocês, batendo nas mesmas teclas e vocês continuam errando as mesmas coisas. A gente vai falar aqui sobre a força elétrica. Então, sobre a força elétrica, marque a opção que considerar correta. Então, a gente vai procurar a opção correta. Bom, tem origem no éter. Nós não falamos sobre éter. Tá? A gente não falou sobre isso relacionado à força elétrica. Tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas marcaram. Então, força elétrica não tem nada a ver com éter. Depende diretamente da carga elétrica que gera a força. Esse item ele está errado porque não existe uma carga elétrica que gera força. É da carga elétrica aqui, ó, e não das cargas elétricas, tá? Então se tivesse, e não é somente das cargas, né? Depende diretamente do produto das cargas. A gente falou muito sobre isso quando eu apresentei a fórmula para vocês, tá? Então eu não tenho uma carga. A força não é gerada por uma carga elétrica. Ela é gerada pela interação entre as duas cargas. E a gente vai entender um pouco melhor isso agora, quando a gente for falar de campo elétrico nas próximas aulas. Então aqui foi o erro de muita gente, não prestar atenção, que é da carga elétrica. Quanto maior a distância entre as cargas, e se por mais que você ficasse com dúvida nesse item aqui, ó, eu acredito que esse item é verdadeiro. Mas vamos ler o outro, né, que vem imediatamente depois. Quanto maior a distância entre as cargas, com o mesmo sinal, menor é a força de repulsão. Que foi que a gente sempre conversou nas nossas aulas. A força ela é inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto mais distante os objetos, menor é a força. Então, ó, maior distância menor força. Mas a gente viu também que a outra análise tinha que ser feita, né? Mesmo sinal, as cargas têm o mesmo sinal. Então a força é de quê? Repulsão. Então tá certo. Maior distância, menor força. A força ela depende inversamente da distância. Inversamente da distância ao quadrado, mas quanto maior a distância, menor a força. E a gente viu que se tem mesmo sinal, então a força é de repulsão. Então tá tudo correto aqui, não tem nada errado. Como tinha apenas um item correto, tá? Então essa que deveria ser a opção marcada. O outro item fala sobre não depender, ó, não depende do meio. A gente viu que depende do meio e a dependência lá com a constante eletrostática, que a nossa constante utilizada é a constante eletrostática do vácuo. E o último item, quanto menor, olha, menor distância, maior é a força. Não foi o que a gente viu. Quanto menor a distância, menor distância, maior força, tá certo. Agora, a atração, mesmo sinal, é que está incorreto. Porque eu só tenho atração quando eu tenho o quê? Sinais opostos. Só com sinais opostos é que eu tenho a atração e não o mesmo sinal. Okay? Então, aqui a relação entre menor distância e maior força está certo.
Menor distância, maior força, tá certo? Maior distância, menor força. A força vai diminuir com a distância, ok? Aqui na quarta questão, a gente tem o seguinte: você precisa eletrizar um objeto inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga positiva de 8 vezes 10 a menos 6. Então, carga é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Sabendo que a carga elementar, o nosso é 1,6 vezes 10 a menos 19, para conseguir a carga desejada, a eletrização desejada será preciso. Aí lá a gente tem as opções. Como tem o espaço do cálculo, eu preferi não colocar as opções aqui. A gente vai fazer a conta e descobrir qual é o valor e a gente faz a análise do que é necessário. Então nós vimos que se eu conheço a carga, eu consigo saber o número de elétrons ou de prótons, o número de elétrons que precisam ser retirados ou adicionados. Como eu falei para vocês, a gente não mexe com os prótons, a gente determina através dessa expressão, que é a carga total do objeto, que está aqui, é a carga elétrica elementar, aí no caso do elétron ou do próton, e N é o número de elétrons, né, ou de prótons em excesso. Não é o que foi retirado ou adicionado, é o número de prótons ou elétrons em excesso, o que está sobrando naquele objeto. Tá? Se ele tem carga positiva, vão estar sobrando prótons nesse objeto. Se ele tem uma carga negativa, vão estar sobrando elétrons nesse objeto. Agora, a sobra de elétrons ou a sobra de prótons vem da manipulação dos elétrons pelo processo de eletrização. Então, Q é 8 vezes 10 a menos 6. N é o que eu quero determinar. E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando, ele passa dividindo. 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, é igual a N. Então, nessa conjuntura, a divisão aqui, 8 por 1,6 vai me dar 5, vezes, conserva a base, que é 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19 é igual a N. Então, nosso N vai ser igual. Lembrem, esse menos é o da fórmula e esse menos é do 19, porque lá embaixo o expoente é menos 19. Primeiro expoente, menos 6. Segundo expoente, menos 19. O menos aqui é o da regra. Então, o nosso N vai ser 5 vezes 10 elevado a 13. Porque 13, menos com menos dá mais, menos 6 mais 19. Menos 6 com mais 19 dá 13, conservando o sinal do maior, que é o 19. 10 a 13 o quê? Prótons. Prótons é o que está sobrando. Estão sobrando prótons. Quer dizer que foram adicionados prótons? Não. Isso quer dizer que foram retirados elétrons. Elétrons foram retirados. Em que quantidade? Nessa mesma quantidade. Então, a resposta é: foram retirados 5 vezes 10 a 13 elétrons. Tá? Essa é a resposta.
Muito bem. Na quinta questão, nós temos aqui duas cargas elétricas pontiformes de mesma intensidade. Ó, mesma intensidade. Então são duas cargas. A gente respondeu essa questão na sala, né? Acho que eu mudei só o valor da força aqui. Separadas por uma da outra por uma distância de 80 centímetros e imersas no vácuo. Repelem-se, então, se tem a mesma intensidade, elas vão se repelir. Repelem-se. Repelem-se mutuamente com uma força de intensidade 90 newtons. Então já conheço a força, já conheço muitas informações do nosso problema. Vou anotar aqui nos dados. A força é 90 newtons. A distância é 80 centímetros, que é igual a 0,8 metros. A constante eletrostática e eu quero saber qual o valor das cargas com seus respectivos sinais. E o que mudaria essas cargas que tivessem sinais opostos, a falta de excesso de elétrons e quantos, né? Então determine os valores das cargas com seus respectivos sinais. Bom, os sinais das cargas vão ser idênticos, né? Então, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. O valor a gente determina através da expressão da força elétrica, que nós vimos que é F é igual a constante módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A força é de 90 newtons, a constante é 9 vezes 10 a nona, a carga 1 eu não sei, eu vou chamar de x, a carga 2 eu também não sei, eu vou chamar de x, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado. Muito bem. 0,8 ao quadrado, 90, aqui vou repetir, 9 vezes 10 a nona, x ao quadrado, dividido por quem? 0,64. Seguindo em frente, o que nós temos é 90, que multiplica 0,64, é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica x ao quadrado. O que foi que eu fiz? 0,64 passou multiplicando 90, tá? Para lá. Ou meios pelos extremos, que vai dar a mesma coisa. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 90 vezes 0,64, 57,6. 57,6 é igual a 9 vezes 10 a nona vezes x ao quadrado. Vou pegar agora o 9 vezes 10 a nona e passar ele dividindo os 57,6. Então nós vamos ficar com 57,6 dividido por 9 vezes 10 a nona. Isso é igual a x ao quadrado. Então, 57,6 dividido por 9 vai dar quanto? 6,4. Então, nós ficamos com x ao quadrado
6,4 dividido por 9, por 10 a nona. Esse 10 a nona, a gente vai pegar ele, tirar do denominador e passar para o numerador. 10 a nona, denominador para o numerador. Nós vamos ficar com x ao quadrado é igual a 6,4 vezes, aqui não vai ficar bom, x ao quadrado é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 9. Então, x ao quadrado é igual a 64 vezes 10 a menos 8. Por que eu fiz isso? Para que eu tivesse um número, um expoente par aqui, ó. Porque a gente vai tirar a raiz quadrada e de quebra a gente tivesse também um número aqui que eu pudesse tirar a raiz quadrada, né? Fácil. Então, x ao quadrado vai ser, x, raiz quadrada de x ao quadrado, fazendo tudo direitinho, raiz quadrada de 64 vezes 10 a menos 8. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz quadrada de 10 a menos 8 é 10 a menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então fica 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. E essa é a nossa resposta final. Então, as duas cargas vão ser ou as duas positivas ou as duas negativas, né? O que mudaria se as cargas tivessem sinais opostos? A força, ao invés de repulsiva, seria atrativa, né? Então, quem respondeu isso, acertou. A falta ou excesso de elétrons, quantos? Seria a outra etapa da resposta. A gente pode dizer aí que, como as cargas vão ser positivas, ela há um excesso de elétrons. Perdão, uma falta de elétrons. Tá? Eu vou apagar aqui o início, para a gente poder determinar quantos. Muito bem. Quantos a gente determina pelaquela equação, Q igual a N vezes E. A carga é 8 vezes 10 a menos 4. N, que a gente quer determinar, 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor da carga elementar. Então, 8 vezes 10 a menos 4, 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Então, por isso, N vai ser igual a 8 dividido por 1,6 dá 5. 10 a menos 4 com 10 a menos 19, como a gente viu, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 5 vezes 10, conservando a base, menos 4 menos 19 vai nos dar menos, ou 15. 15 o que? Elétrons, ou perdão, prótons. São prótons em excesso,
Então N de novo, né, nos dá o número de prótons ou elétrons em excesso, mas foram retirados elétrons para que isso acontecesse. Então o que foi feito para que houvesse excesso de prótons? Né? Foram retirados elétrons. Ok? A nossa próxima questão ela é teórica, única e exclusivamente, tá? O rádio é um elemento químico utilizado em radioterapia. Seu número atômico é 88 e cada um de seus elétrons tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga elétrica elementar do elétron. A carga elétrica total de um átomo de rádio que perdeu metade dos seus elétrons. Bom, se ele tem o número atômico 88, como a gente viu, então ele tem 88 prótons e 88 elétrons, quando ele está eletricamente neutro. Se ele perdeu metade dos elétrons, então ele perdeu 44 elétrons. Então ele perdeu 44 elétrons. Aí, diante dessa informação, que não precisa de nenhuma conta assim muito grande, né? Até na cabeça você consegue fazer. Aí eu vou ler os itens. A carga dele é negativa. Bom, se ele perdeu elétrons, a carga dele não vai ser negativa. A carga dele vai ser positiva, tá? Superior à carga elétrica de um átomo de hélio, que perdeu todos os seus elétrons. Aí vocês só tinham que lembrar que o hélio ele tem apenas 2 elétrons. Tá? O hélio na tabela periódica tem apenas 2 elétrons. Quem estudou um pouquinho de química vai lembrar disso. Então o hélio perdeu 2 elétrons. O rádio perdeu 44. Então essa é a resposta correta. Tá? O hélio, a carga do vai ser superior à carga do rádio, vai ser superior à carga elétrica do hélio, que perdeu todos os seus elétrons. Ah, professor, mas eu não lembrava da carga elétrica do hélio. Então vamos por eliminação. A primeira eu já sei que está errada. A carga é negativa. Não é negativa, a carga é positiva, porque ele perdeu elétrons. Muito bem. A carga dele é igual à carga elétrica do cobre, que perdeu 30 elétrons. Se ele perdeu 44, a carga dele não vai ser igual à carga elétrica de ninguém que perde só 30. A carga dele vai ser superior. Também está errado. Inferior à carga elétrica do cobalto, que perdeu todos os seus 27 elétrons. Também não. Vai ser superior, porque ele perdeu 44 elétrons. Ele perdeu mais elétrons do que o cobalto, que perdeu só 27. Então nunca vai ser inferior à carga elétrica do cobalto. Ah, vai ser nula, porque ele não perdeu nêutrons. Nada a ver, né? Nêutrons não influenciam na carga elétrica de ninguém. A gente já falou sobre isso. O que influencia sempre a quantidade de prótons ou elétrons. Então a única opção que poderia ser verdadeira era essa. Por mais que você não se lembrasse do hélio. Tá? Todas as outras estão obviamente erradas. Então, só restaria essa aqui por eliminação, por mais que você não se lembrasse disso. A nossa última questão, a gente tinha o seguinte enunciado. Considere duas cargas pontiformes com quantidade de carga iguais a essas duas aqui, separadas
pela distância de 30 centímetros. Determine a força, se a força é atrativa ou repulsiva, e qual o valor em newtons. Então, primeira pergunta primeira informação, determinar se é atrativa ou repulsiva. Muitos acertaram, mas muita gente ainda não sabia dizer se a força é atrativa ou repulsiva. Se as cargas têm sinais opostos, a força é atrativa, é de atração. Sinais iguais, a força é repulsiva. No nosso caso aqui, ela é atrativa. Determinar a força, né, o valor em newtons. O valor em newtons a gente determina através da expressão F é igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu estou procurando a força, então ela vai permanecer ali. A constante é 9 vezes 10 a nona, é de sempre, tá? Porque elas estão... Bom, aqui eu não falei que era o vácuo, mas eu já tinha dito isso para vocês. Sempre vai ser o vácuo, não tem nem o que duvidar. Quem respondeu, respondeu certo. Você sempre colocou pelo menos isso certo, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 6 é a primeira carga. Menos 6 vezes 10 a menos 6 é a segunda. Como é o módulo, 6 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Distância é 0,3 ao quadrado. De novo, transformando em metros, né? Falei para vocês, transformar de centímetros para metros é só dividir o valor por 100. 30 dividido por 100, 0,3. Só repetir os valores de cima para poder fazer aqui o quadrado. 0,09. Realizando aqui a divisão, 9 dividido por 0,09 vai dar 100. 2 vezes 6 aqui em cima dá 12. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Nossa equação. F é igual a 12 vezes 100, que dá 1.200. Aí a gente vai ficar com 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Dividido por ninguém, porque a gente já eliminou o denominador. F é igual a 1.200. Conserva a base, somos expoentes. 9 com menos 6 com menos 6. Menos 6 menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3. Então, F é igual a 1.200 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer a vírgula que está aqui, passar 3 vezes para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, 1,2 newtons. Esse é o valor da força. Qualquer um que tivesse chegado até aqui, ó, ou que chegou, também ganhou a pontuação. Então, esses dois valores estão valendo, tá? 1.200 vezes 10 a menos 3 ou 1,2 newtons. A nossa
nossa prova de recuperação, eu não vou pedir nada muito diferente disso que a gente já conversou não, tá? Então vão ter questões muito parecidas com essas, estudem, vão ter questões teóricas, vão ter questões para você fazer os cálculos, tá? Então prestem muita atenção no que eu já informei para vocês aqui, no que a gente já conversou em aula, para que vocês não cometam os mesmos erros. A data ainda vai ser marcada, mas não fiquem tranquilos com isso não. Continuem estudando e a gente vai ver essa questão da data quando eu voltar agora, depois desse período de recuperação, tá? Um abraço a todos e até a próxima.